Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tem tempo que eu não trago um vídeo aqui comentando algum livro, especificamente alguma coisa que eu tenha lido sozinha. Nos últimos meses, a gente tem feito live do Clube do Livro toda sexta-feira aqui no canal. Inclusive, entre lá no grupo do Telegram para você ficar sabendo de outras leituras que a gente faz. Às vezes eu comento no Instagram, às vezes eu comento aqui em live. E agora eu vou trazer vídeos novamente, porque eu tô fazendo bastante leitura entre sagas e projetos. Então, essas leiturinhas mais solitárias minhas aqui, por mais que eu compartilhe com a galera lá no Telegram, vou fazer vídeo comentando com vocês. Então, bora lá! Antes de mais nada, quero explicar um pouquinho o que acontece nesses meus projetos de leitura, que às vezes são solitários, às vezes são coletivos, às vezes tem lives, às vezes tem outros conteúdos. Em abril desse ano, 2021, eu decidi retomar minhas leituras. Era uma coisa que eu fazia muito antigamente, eu tive uma grande ressaca literária por conta do trabalho e outros projetos e falta de tempo mesmo. E eu decidi esse ano colocar a minha lista de leituras em dia, tirar aí esse atraso dos últimos 2 anos da minha vida e ler bastante e entregar bastante conteúdo literário para vocês também. Isso começou em abril, como eu falei, a gente já está aqui em outubro de 2021, quase terminando o ano. Continuo firme e forte no projeto, entregando muita coisa para vocês, trocando muito com vocês, principalmente no Instagram, recebendo muitas recomendações de livros, de sagas, de projetos que vocês gostariam de ver aqui. Então, antes de mais nada, eu queria demais agradecer a cada um de vocês que tem participado desse meu momento de reconexão com a leitura, que tem sido muito legal, muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis de 2021 até agora que já aconteceu comigo. Então, obrigada de verdade a todo mundo que está acompanhando tudo isso. Quero dizer também que lá no grupo a leitura é parcialmente coletiva, né? A gente geralmente informa o que está lendo, a gente avisa todos vocês, às vezes tem uma galera que está acompanhando, às vezes não. Como eu disse, as lives são sempre sextas-feiras às 19 horas aqui no canal. A gente deixa todo mundo sempre super antenado lá sobre o cronograma e o que vai ser comentado aqui. E é importante que todo mundo se sinta à vontade para ler no seu ritmo. A gente não tem prazo, não tem absolutamente nada disso. Cada um lê no seu tempo, que eu acho que é isso que torna essa convivência com a leitura mais gostosinha na vida de cada um de nós. Afinal de contas, cada um tem uma rotina. Cada um gerencia o seu tempo da melhor forma possível. Vamos bater papo então sobre Clube do Livro dos Homens, que é esse livro sensacional que muitos de vocês me recomendaram ao longo do ano, que finalmente eu li. E cara, que romance gostosinho de ler. A premissa é muito simples, são caras que se unem para fazer ali um clube do livro, meio secreto, meio baseado em Clube da Luta. E eles têm, inclusive, as regras muito parecidas com o do Clube da Luta, como, por exemplo, não falar sobre a existência do Clube do Livro. E eles se unem para se autoajudar ali nessas reuniões, lendo livros de romance para poder ter uma melhor compreensão de suas esposas, namoradas, noivas, porque, afinal de contas, as mulheres são muito diferentes dos homens, as mulheres consomem muito mais romance do que os homens, e eles entendem que através desse caminho eles vão conseguir melhorar suas relações, e a maioria deles já chega nesse clube do livro meio que um casamento em tragédia, um relacionamento terminando. Tem gente solteira que quer, quando fosse acertar, já se acertar do jeito certo, entendendo as mulheres. E é engraçado ver como que eles vão se modificando ao longo do livro por conta de determinados elementos dos romances. Por exemplo, eles têm coragem de pedir um determinado tipo de bebida no Starbucks, que é um pouquinho mais adocicado, que é uma coisa que geralmente as mulheres pedem, mas como eles são homens, eles pedem sempre café, e aí eles se arriscam nessa bebida um pouco mais adocicada e um pouco mais feminina, para eles poderem, né, sair um pouquinho da caixinha deles ali de macho heterotop, e eles acabam descobrindo que o universo feminino é muito mais rico de sabores e de possibilidades, que as mulheres se arriscam muito mais do que os homens e, portanto, tem ali gostos e sentimentos e sensações diferentes. É muito engraçado que durante o livro tem uma referência muito legal ao Pinterest, e eles descobrem que são todos jogadores, né, de beisebol, e eles descobrem
todos não, né? Tem gente do beisebol, tem gente de futebol, enfim, tem vários esportes ali, mas são caras dos esportes. Então eles são todos muito fortes, muito bonitos. E eles descobrem que no Pinterest, por exemplo, tem painéis deles sem camisa, painéis de mulheres diversas em homenagem a eles. E eles não sabiam da existência disso. E aí eles falam sobre os painéis do Pinterest, de como as mulheres passam dias e dias nesse lugar que os homens não estão, geralmente. Enfim, é bem estereotipado mesmo para poder deixar bem evidente esse abismo que existe entre o mundo feminino e o mundo masculino e o quanto esse abismo de vida, de experiências e de gostos e de coisas mesmo que os dois fazem acaba fazendo com que exista também um abismo emocional quando a gente fala de um relacionamento hétero, né? De um homem com uma mulher. E essa maluquice que a sociedade inventou de que a gente não pode gostar das mesmas coisas, de que os homens têm que ter as manias deles, super clube do Bolinha, e as meninas têm que ter as manias delas, tipo o clube da Luluzinha. Então o livro quebra esse paradigma, quebra esse conceito de que homens e mulheres não podem gostar da mesma coisa. E é por isso que eles começam aí a se aventurar na leitura dos romances, tanto os de época quanto os romances modernos. E eu cheguei a falar em alguma live nossa aqui no canal de livro, lá no começo do projeto, em abril, eu falei, cara, uma coisa que eu sempre senti e sempre defendi é que se os homens héteros lessem romance e consumissem mais romance, teríamos menos problemas de relacionamentos héteros. De divórcios, separações e problemas de falta de compreensão um do outro, problemas emocionais mesmo que muitos casais enfrentam em relacionamento, porque a sociedade ensina que o homem não pode ter sentimentos e isso bloqueia o homem para experiências incríveis dentro das relações. Então eu acho que é um livro que conversa muito com esse conceito e eu acho isso muito legal, porque eu realmente acredito real nisso que eu tô falando, gente. Os homens deveriam consumir muito mais romance. Gente, agora que eu percebi que eu estou sem microfone, mas como eu já gravei praticamente metade do vídeo assim, eu vou continuar assim até o final, mas assim, desculpa o áudio que ele tá meio estouradinho, né? Tem tempo que eu não gravo vídeo sozinho, então sozinho é maravilhoso, né? Que eu não gravo vídeo sozinha. Então, desculpa, esqueci do microfone, mas é isso, sou eu mesma. Vocês sabem que eu sou sempre desse jeito, que eu só ligo e começo a conversar com vocês. Qual parte me incomodou um pouquinho nesse livro, que eu acho que talvez a gente tenha uma compreensão melhor desse universo mais pra frente? Esse livro, ele vai ser uma série de livros, né? Ele não vai ser um livro único. A própria autora já falou que ela prevê aí uns 4 ou 5 livros mais ou menos desse universo. Tem vários caras ali que ela quer desenvolver as histórias. Eu acho, inclusive, que o amigo solteiro, Macness, que se eu não me engano é o nome dele, eu acho que ele vai ficar com a irmã da Thea, seja sobre a conquista de um cara solteiro, já sabendo o que a mulher quer e já fazendo todas as coisas ali, e ainda mais sendo a irmã da Thea, que é a que sabe tudo o que estava acontecendo na vida da irmã e do cunhado, e que descobriu os livros e que achou que ele estava meio que roubando, né, usando os livros ali como manual. Então acho que seria legal se ele tentasse ser, né, se ela passasse por essa conquista aí do cara que sabe o que fazer pelos livros do romance, mas que de alguma forma ousasse inventando coisas próprias e saindo um pouquinho da caixinha, já que ela não é uma menina normal que acredita no amor, né, normal que eu digo dentro do conceito do livro, que acredita no amor e no romance. Ela inclusive é super contra, não acredita em nada disso por conta do histórico da família dela. Então acho que seria aí um segundo livro interessante pra gente receber desse mundo. Mas quando a gente entra um pouquinho no relacionamento dos protagonistas desse primeiro livro, que é o Gavin e a Thea, né, que são aí um casal super jovem que casou porque ela engravidou, pelo menos é isso que eles explicam ali no começo, mas acaba que não é, eles realmente se amam muito. E tem essas duas filhinhas fofíssimas que são a Milha e a Ava, muito fofos, os diálogos entre elas muito fofos também. A autora foi super precisa em colocar essas duas crianças ali como um contraponto o tempo inteiro, porque a gente não tá conhecendo o Gavin como um homem só, a gente tá conhecendo ele como homem, como marido, como profissional do esporte, como um pai. Assim como a nossa querida Thea, a gente também conhece as versões diversas dela, né? Como filha, como mãe.
como mulher independente que está começando a investir ali no seu tempo de novo estudando e se dedicando à carreira, já que ela teve essa parte da vida dela interrompida pela gravidez. Então são muitas camadas ali dos dois protagonistas que a gente vai vendo nesse âmbito familiar que eles convivem ali. E é muito legal porque esse livro entrega 2 livros ao mesmo tempo. Que por mais que a gente esteja acompanhando a história desse casal, a história do Clube do Livro e a ideia que os caras tiveram de ler romance para, né, utilizar ali nos seus relacionamentos, a gente tem acesso à história que o Gavin lê para conquistar a esposa de novo, que é um romance de época, do período regencial da Inglaterra, e é muito Bridgerton, né, essa questão de ler esse romance ali do século XIX, e os bailes e os casais se conhecendo, e a gente tem um casal que já é casado em crise, e aí tem um cara que fica tentando conquistar a condessa. Enfim, é muito gostosinho de ter esse contraponto do que o Gavin lê e o que ele entrega como evolução dentro da história. Vou dizer pra vocês que foi uma das leituras mais divertidas que eu tive esse ano. Eu ria de verdade, assim, de gargalhar às vezes em diversos momentos da história, porque os caras são super engraçados, são super divertidos. A dinâmica deles, tanto com as filhinhas do Gavin, quanto no Clube do Livro em si, quando eles estão conversando sobre as possibilidades e as coisas que o Gavin tem que fazer, aconselhando o amigo, né, sobre chamar a esposa para dançar, falar sobre a questão do beijo, sobre ter o consentimento. É muito doido isso, né, que seja básico, é didático você dizer que um homem não pode beijar uma mulher sem consentimento, mesmo que ela seja esposa dele. Eu achei isso muito legal da autora, de trazer ali alguns temas que são, ao mesmo tempo, muito polêmico da relação de homens e mulheres e, ao mesmo tempo, também temas importantes de romance, né? Que é uma coisa que, na nossa mente aqui de pessoas que amam romance, acaba sendo uma coisa muito comum. É um livro muito divertido, muito gostoso, a leitura é super rapidinha. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição para quem nunca leu e quiser ler. É uma dinâmica assim muito divertida e eu tô bem curiosa para saber como que a Netflix vai produzir esse filme, porque é muito bem descrito ao ponto da gente já imaginar muita coisa, sabe? Da gente já conseguir visualizar aquilo ali como um filme acontecendo de verdade. Então acho que vai ser legal de conferir. E pode virar uma saga de sucesso na Netflix, porque como a autora tem aí esse plano de 4, 5 livros no mesmo universo, Netflix pode fazer aí seus 4, 5 filmes também. Quero dizer que terminei também de ler Amor e Gelato. Meu próximo vídeo aqui no canal ainda essa semana vai ser sobre Amor e Gelato. Já comecei a ler Amor e Sorte, que é o 2º livro dessa saga, e também já estou no Kindle com Amor e Azeitonas, que é o 3º livro desse universo aí de Amor e Gelato também. Se você quiser conhecer esses 3 livros, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, o próximo vídeo que eu entrego para vocês é sobre Amor e Gelato, e depois teremos vídeo também de Amor e Sorte e de Amor e Azeitonas. Lembrando que o primeiro livro, Amor e Gelato, se passa na Itália, o segundo, Amor e Sorte, se passa na Irlanda, e o terceiro, Amor e Azeitonas, também se passa na Itália. Então aí são romances super levinhos que eu peguei para ler agora, depois de Dark Hand. Se você perdeu o nosso conteúdo de Dark Hand aqui no canal, eu vou deixar a live que rolou aqui na descrição. Tanto a live comentando os 5 livros de Dark Hand, que rolou comigo e com a Ju, quanto a outra live que rolou com a Zoe, que é a autora de Dark Hand, a autora brasileira, que foi muito legal. A gente falou de várias etapas do processo criativo dela com essa série, que é um sucesso, que tá aí no top 10 há uma semana desde o lançamento do último livro da saga. Então vou deixar todos os links aqui na descrição também. E, como eu falei no início do vídeo, o link do grupo do Telegram está aqui na descrição e vocês estão super convidados a entrar, lembrando que não é leitura coletiva, é um coletivo de leituras, é diferente. A gente está junto compartilhando experiências de leitura. E de vez em quando a gente cria uns projetos juntos ali para poder fazer umas livezinhas e trocar bastante as experiências da leitura. Beleza? Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Gente, agora que eu vi que eu gravei o vídeo de cabelo solto, meu cabelo... Eu não tô acostumada, eu fico mexendo, né? É sobre isso. Beijos e até a próxima. Tchau!